Olá, pessoal! O Mundo Político de hoje discute o papel dos militares no governo Bolsonaro e a presença histórica deles na política brasileira. Só no Planalto há 4 ministros generais ligados à presidência. O quadro mais recente é o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, que desde o final de março acumula a coordenação das ações do combate ao coronavírus. É o chamado Gabinete da Crise. E a nossa entrevistada é a professora de Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, Anaís Passos, que é uma estudiosa da atuação dos militares brasileiros. Tudo bem, Anaís? Tudo bem, Vivian, contigo. Obrigada por nos atender, viu? Aqui está tudo bem, estamos aqui na quarentena, né, trabalhando. Então, vamos começar pela... como é que você identifica a presença dos militares na política nacional ao longo da nossa história e nesse momento? Nós estamos discutindo isso porque existe uma presença muito forte dos militares hoje no governo Bolsonaro. Então, como é que você identifica essa presença? Então, assim, para começar a falar da participação dos militares no governo Bolsonaro, eu acho importante de pontuar que essa é uma participação que tomou uma proporção inédita desde a redemocratização, ou seja, desde o fim do regime militar em 1985. Antes da gente começar essa conversa, eu até estava relendo esse livro do Jorge Zaverucha, Humor de Sábios, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e aí ele faz uma análise do poder de tutela que os militares exerceram logo após a transição de regime, ou seja, principalmente durante o governo do José Sarney, que começou em 85. O presidente Sarney, ele tinha 6 ministros militares, ou seja, tinha o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica, que à época essas forças tinham o status de ministérios, havia o ministro da Casa Militar, o do SNI e do Estado-Maior das Forças Armadas. Na época nós tínhamos, então, 6 militares. Atualmente, pelos cálculos mais recentes, nós temos 8 militares ocupando postos ministeriais no governo do Jair Bolsonaro. Então, se a gente faz essa comparação em relação a períodos democráticos anteriores, nós vemos que houve um aumento do protagonismo deles na política. É certo que, historicamente... Claro. Só fazendo uma observação, que esse ainda não é considerado um período democrático, não é? Na medida que ainda não havia acontecido ainda o marco da Constituição de 88, né? Então, quer dizer, ainda num período que está considerado, né, dependendo da análise histórica que se faz, ele está ainda no período autoritário, né? Sim. Mesmo assim, tem menos generais. Exatamente, porque, na verdade, acho que depende um pouco da análise que se faz, mas, assim, o que não tinha mais, o que eu quero dizer é que, mesmo no período que já não tinha um presidente militar, que a gente já tinha um presidente civil, mesmo que eleito de maneira, mesmo que fosse, né, na verdade, um vice-presidente assumindo o cargo, mesmo assim a gente tinha menos ministros militares do que a gente tem atualmente. E o que eu ia dizer, assim, é que se a gente olha a história no século XX das Forças Armadas da política, na verdade, a exceção é que elas estivessem ausentes no cenário político, né? Que, na verdade, sempre os militares eles sempre tiveram, de alguma forma, seja moderando a atividade política, como a gente teve na Revolução de 30, 37, 45 e depois em 1964, quanto depois exercendo o regime militar, né? Que o regime militar foi o mais longo, o regime militar brasileiro foi o mais longo se a gente compara a história recente da América Latina.
Agora, como é que a gente pode olhar para essa presença, né? Você está chamando atenção, fazendo um comparativo, chamando atenção para o quanto é significante essa presença, né? Existe, naturalmente, pós-ditadura militar e o período de toda a redemocratização, o tempo todo sempre houve aquele questionamento, aquele temor do retorno aos militares ao poder. Isso sempre esteve presente, em alguns momentos mais, outros menos, não é fato? O que dizer dessa presença agora num governo, com um presidente eleito, né, um governo civil, mas que tem uma presença tão forte? Nós sabemos da origem do presidente Bolsonaro no Exército, mas é uma questão de governo. Tantos generais em cargos-chave, não só nos ministérios, mas em ministérios-chave, né? No Planalto. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente entender quais as consequências dessa participação recente no governo. Porque, como a gente pontuou anteriormente, é uma participação que ela rompe uma tendência de um certo isolamento dos militares na política, mas que ela pode, né, potencialmente gerar uma politização das Forças Armadas, na medida em que nós temos ministros, não só com um perfil mais técnico, né, digamos, o Floriano Peixoto, que agora estava presidindo os Correios, mas também nós temos ministros que, em algumas situações, já demonstraram um discurso mais político, né, de tomada de uma posição política, como é o caso do general Heleno. A minha perspectiva, no momento, que, como eu comentei antes contigo, antes da gente começar essa conversa, de tentar evitar da gente olhar para os militares como um bloco único, um bloco homogêneo. Quando a gente fala os militares no governo Bolsonaro. O que são os militares do governo Bolsonaro e se a gente pode, de fato, classificar que existe um setor uniforme participando do governo. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem alguns militares que têm posturas mais politizadas e outros que têm adotado um perfil mais discreto, mais técnico. Só para entender, o fato deles terem aceitado participar do governo já os aproxima de alguma forma, não? Mesmo que eles tenham perfis diferentes, o fato deles terem aceitado, porque o que se diz é que o alto escalão do Exército, em geral, não queria essa participação. Tanto é que os militares foram instados, os generais instados, quem não estava, quem era da ativa e passar pela reforma para poder ocupar o cargo. Então, o fato de ter ido para o governo já significa que eles têm isso em comum, a decisão de participar. Sim, de fato, acho que assim, a gente pode dizer que existe uma identificação com o projeto que está sendo implementado. Mas, mesmo assim, eu diria que existem perfis diferentes daqueles que aceitaram entrar no governo. Então, isso aí dizia, técnico, mais político. Acho que tem militares que adotaram um discurso um pouco mais técnico e possuem um perfil mais discreto, e outros que não. Acho que, por exemplo, o general Heleno, até pela posição política que ele está ocupando, é um ministro, enfim, um general da reserva, que ele apresenta um discurso politizado e de muita coincidência com o alinhamento político do governo.
Já, por exemplo, nós tivemos o general Santos Cruz, que era da Secretaria-Geral da Presidência, acabou demitido, né? Ele já me parece que era um militar que tinha uma identificação no inicial com o projeto do Bolsonaro, esse discurso de combate à corrupção, essa ideia que os militares eles são muito eficientes nesse tipo de tarefa, tinha essa identificação inicial, mas que, ao mesmo tempo, buscava se distanciar do perfil mais politizado do governo em relação a essas pautas mais, digamos, mais ideológicas, né? Sim, é que foi demitido por causa disso, entrou em conflito lá com o chamado Gabinete do Ódio, a turma que trabalha a comunicação do Planalto. Exatamente. Isso, da demissão dele, né? Agora, e o Braga Neto? O Braga Neto ele chega à Casa Civil, substituindo o Onyx Lorenzoni, e sem muito estardalhaço, mas agora ele assume recentemente um papel-chave que está sendo chamado pelo próprio governo de... ele está comandando o gabinete da crise, né, de enfrentamento aos problemas do coronavírus e tal, já no momento em que havia aí uma disputa envolvendo o ministro da Saúde e o presidente da República em torno da discussão sobre isolamento, o grau de isolamento social para combater o vírus. Como é que você enxerga o Braga Neto, que é uma pessoa que está sendo olhado, um general que está sendo olhado como um general em ascensão cada vez maior dentro do governo, ficando cada vez mais poderoso? Bom, então vamos falar do Braga Neto, assim, claro, as informações que eu tenho, né, porque não sou uma... ele foi, por exemplo, um general que eu gostaria de entrevistar, mas eu ainda não conversei com ele, então, assim, as impressões que eu tenho pelas informações que estão disponíveis na imprensa. O Braga Neto, ele ganhou... um reconhecimento maior, porque ele chefiou aquela intervenção federal que nós tivemos no Rio de Janeiro, que durou 10 meses. Então, ele acumulou essa função de interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro com o cargo de comandante militar do leste. O Braga Neto, ele está em uma posição que implica um contato com diferentes instituições federais, como o Ministério da Defesa e o Congresso Nacional, e a gente vê que ele assumiu esse papel de amortecedor entre a crise, entre o Ministério da Saúde e o presidente Bolsonaro. Então, é um militar que ganhou um maior protagonismo político, né? Agora, como eu falei anteriormente, acho que a gente ainda não tem muita informação assim para conseguir realmente caracterizar os bastidores da participação dos militares no governo. Porque essa função de amortecedor, né, que parece que funciona como amortecedor entre setores mais radicais e as alas mais moderadas, é a percepção que a gente tem olhando de fora, né? Quando ele foi interventor no estado do Rio de Janeiro, ele tinha um discurso bastante técnico. Até tem uma entrevista, agora eu não tenho a referência dessa entrevista dele, mas era uma entrevista sobre a intervenção federal, na qual ele fala que ele buscou agir conforme critérios meritocráticos, né? Que ele não aceitou pedido de cargo político, etc., que ele apontou pessoas para cargos na segurança pública com esse discurso de meritocracia. Então, é de se esperar que ele mantenha pelo menos essa aparência de ter um perfil mais técnico, né? Uhum. Agora, esses personagens que estão lá no Planalto, os ministros que estão no Planalto, eles têm, eu não sei se todos, mas eles tiveram experiências dentro das missões no Haiti, não é isso? O Augusto Heleno, pelo menos, com certeza, mais algum não?
Tem vários, assim. É que esse é um trabalho que a gente está fazendo agora, né? É o professor Rafael Vila e eu, professor da USP. Então, que a gente já mapeou, além do Augusto Heleno, que foi Force Commander na Operação de Paz na MINUSTAH, no ano de 2005, nós temos o general Floriano Peixoto. Ele chefiou também uma seção de operações do primeiro contingente da MINUSTAH de maio a dezembro de 2004. O general Ramos, o general Santos Cruz, que agora não compõe mais o governo, o general Azevedo e Silva, o atual ministro da Defesa, que esse general ele serviu como chefe de operações subordinado ao general Heleno, quando o general Isso Heleno era... Isso é uma mera coincidência, Anaís, ou isso tem algum significado? A gente pode fazer alguma leitura dessa presença deles no governo, vindos de uma experiência comum dessa? Bom, Vivian, na verdade, essa é a questão que a gente está trabalhando atualmente, assim. Então, o que eu posso adiantar... o que eu posso adiantar, assim, que a gente analisou, né, que não é nenhuma conclusão... uma conclusão final, mas é que esse perfil de haver sido Force Commander ou haver sido coronel que serviu na MINUSTAH, ele está muito ligado a um processo de transformação interna do Exército, principalmente, porque a MINUSTAH ela foi uma operação de paz que durou mais de 10 anos, chefiada por generais brasileiros. Isso implicou, foram 12 anos, né? O contingente mudava a cada 6 meses, então nós tivemos 24 contingentes militares que passaram pela MINUSTAH. Então, só a partir dessa formação a gente pode imaginar o quanto de coronéis e generais que passaram por essa operação e futuramente reingressaram no país. O perfil de haver sido Force Commander, de haver sido selecionado como Force Commander, ele já fala de um general que já tinha um reconhecimento de mérito da sua carreira militar, porque para o oficial militar ele chegar nesse posto, primeiro ele é indicado, né, pelo comando do Exército a partir de uma lista tríplice, tem 3 candidatos, e depois essa lista de 3 candidatos ela vai ser entrevistada pelos funcionários da ONU, que vão escolher um último. Então, quem chega a ser Force Commander de uma operação de paz é um militar que já passou por vários exames, por várias seleções. Me parece que no caso do governo Bolsonaro, existe também uma preocupação de selecionar militares que têm um reconhecimento da sua carreira. Ou seja, é certo que não existe uma participação do comando militar no governo Bolsonaro, mas nós temos a participação de militares que são muito reconhecidos pela instituição, ou seja, militares com uma carreira que tem muito mérito. Isso fala, então, no meu entendimento, de um movimento do Bolsonaro de buscar se legitimar e de passar a mensagem para a população que ele possui apoio dos militares, porque esses militares que estão no governo são militares que são muito reconhecidos pelas Forças Armadas. Se é que você me Agora, entende. quando ele quer passar esse recado para a população, ele está falando para o todo da população ou ele está falando para aquele grupo, que é uma parcela da população, que é uma parcela, inclusive, que não é tão expressiva assim, mas existe, e tem visibilidade, é barulhenta, que é aquela parcela que pede intervencionismo militar a qualquer crise que o país enfrente, né? Ele está falando para esse grupo ou ele está falando como um todo? Ele está dizendo, olha, eu tenho o respaldo dos militares, eu estou garantido, ele está falando para todo o país.
Olha, Vivian, acho que essa é uma excelente questão. Me parece que existe esses dois movimentos. O primeiro é de manter esse 30% mais ou menos do eleitorado que é militante, né, que vestiu a camiseta do governo e que tem uma atitude de apoio a medidas mais autoritárias, mas também é uma maneira de um pouco de se blindar de críticas, porque nós vivemos em um país em que os atores políticos eles vão evitar comprar uma briga com os militares. Então, mesmo que não exista uma participação institucional, o fato que exista uma percepção de que esse é um governo também dos militares, ele, no meu entendimento, ajuda a legitimar esse governo diante não só desses eleitores militantes do Bolsonaro, mas também diante dos outros atores políticos. Na sua opinião, o Brasil precisa manter reservas à presença dos militares no poder? Nós temos o que temer com a volta de um regime autoritário? Só para a gente fechar nossa conversa. Não acho que exista chances de retorno a um regime militar, autoritário. A nossa democracia tem muito que melhorar, mas não acho que a questão de golpe militar esteja na pauta do dia, nem acho que existe um projeto político por parte das Forças Armadas de tomada do poder. Acho que essa questão nós podemos já descartar. Agora, toda a literatura que existe que fala sobre as relações civis militares, que fala sobre a relação entre militares e política, coloca que a função principal das Forças Armadas é a defesa externa, ou seja, na verdade, evitar que o país entre em um conflito a partir da dissuasão, ou seja, tendo tropas, eu mostro que eu sou um país forte e evito entrar em conflito com outros países. Não existe nenhum fundamento teórico que sustente essa participação. E a questão é que, como nós falamos anteriormente, é que existem muitos pontos em suspenso. Por exemplo, não é uma participação institucional, mas a dimensão que tomou a composição militar desse governo é inédita. E a gente ainda não sabe se essa composição pode levar a um processo de politização interna das Forças Armadas, que é um processo que não é passível de um grande controle pelo comando. O comando acho que tem essa preocupação de separar na imagem da instituição da imagem do governo, mas a gente está falando de um processo mais difuso, que é nós termos cada vez mais militares, mesmo que não vestindo um uniforme, sob os holofotes da mídia, e eu acho que esse é um processo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não sabe qual é o real efeito que vai ter interno sobre a politização das tropas. Eu estou falando assim, de soldados, né? Sim, na casa. Acho que isso é uma questão que eu não tenho uma resposta ainda. Você diria que dentro você lembrou várias vezes que não existe sentimentos homogêneos aí no alto escalão das Forças Armadas. Mas vamos pensar as Forças Armadas como um todo, levando em conta a nossa história. Nós não podemos falar que existe sempre um desejo latente de tutela dentro dessas forças em relação enfim, aos políticos civis, a política brasileira como um todo? Olha, o que eu diria é que existe uma visão pessimista sobre a natureza da política, pessimista sobre a possibilidade... ou seja, acho que muitas vezes de reproduzir esse senso que se instaurou que, bom, a maioria dos políticos são corruptos, que a política é um local de disputas, ineficaz, e aí isso pode sedimentar a percepção de que os militares eles estão mais facultados
atuar para resolver os problemas do país como gestores. Então, eu não diria que existe essa ideia de tutela do país, mas sim, talvez a gente pode falar de uma visão mais de administradores, né? Administração, ou seja, de conceber os problemas da política como problemas que necessitam uma solução técnica. E a solução técnica poderia ser elaborada pelas Forças Armadas, porque ainda se veem como as representantes do interesse nacional. Anaís, foi um prazer falar com você. Obrigada pela nossa conversa. Um prazer foi meu, Vivian. Espero que eu tenha te ajudado aí. É uma conversa, assim, né? Tem muitas questões em aberto sobre a presença dos militares no poder, não é? Eu sei que você está estudando isso e tem muitas respostas em aberto. Obrigada pela conversa e vamos evoluir mais, saber mais. Quando você tiver novidades, conte para a gente, tá? Porque essa é uma questão que todo mundo se preocupa com ela. O prazer foi meu. Obrigada outra vez.